Salmo 119, amada igreja, vamos abrir nossas Bíblias para a continuidade do nosso estudo. Deixe-me dar uma palavra à igreja em relação ao modo como eu entendo que a igreja deve reagir aos estudos em série, não é? Às mensagens em série. É uma excelente oportunidade dos irmãos também crescerem e aprenderem com isso. Percebam que os irmãos têm a oportunidade de já saber o que será pregado no próximo domingo, o que será dado na próxima aula, o que será estudado na próxima terça-feira. Então eu queria com isso incentivar os irmãos a darem trabalho para o pastor. Estudem antes, se preparem, leiam, né? Depois, para que aqui você seja mais edificado ainda, né? Mais abençoado pelo conhecimento da palavra, né? E a gente poder também trocar ideias nesse sentido. Temos estudado aí, né, já há um tempo o Salmo 119, já caminhando para o finzinho dele, né, que termina no verso 130 e agora me fugiu a memória, quem me ajuda? 176, eu estava no 30, né, misericórdia. 176, hoje especificamente nós veremos o bloco que vai do 121 ao 128, do 121 até o 128, faltando aí mais 6 estudos, né, para concluirmos. Hoje especificamente, irmãos, vejam, os irmãos já perceberam que alguns temas dentro dos blocos do Salmo 119, eles se repetem, né? Mas aqui e ali o salmista traz para nós informações novas ou uma abordagem diferente da qual ele havia tratado. Hoje, diante de um conceito aqui tratado pelo salmista, eu quero falar sobre a ideia de opressão. Opressão, você já deve ter ouvido falar dessa palavra, né? Desse conceito bíblico. O que é a opressão? O salmista está tratando sobre opressão aqui. A palavra aparece, o conceito aparece e também o modo como ele vai lidar com isso. Então o tema de hoje é perseverando na palavra em meio à opressão. O crente é opresso, né? É oprimido? Não é? Pode, não pode? De onde vem essa opressão? Como ela acontece? Como reagirmos a isso? Não é? Qual a diferença de opressão e tentação? Qual a diferença de opressão e provação? Não é? Eu quero trazer um pouco um diferencial sobre isso aí. E nós iremos ver então a abordagem do salmista a partir do verso 121, peço que a igreja acompanhe. Diz assim o texto sagrado: tenho praticado juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permita que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor nos instrua nesta hora, traga a nossa mente cativa a compreender, a aprender e a aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Em especial, Deus, aqueles irmãos que nos ouvem, que aqui estão e nos ouvem também pelo nosso canal do YouTube, que estão sentindo-se oprimidas pelos problemas dos mais variados, que externamente vêm para nos derrubar, nos confrontar, nos testar, que o Senhor fortaleça-os. Traga, Deus, a Tua palavra como fonte de esperança, de renovo, Deus, de fôlego
para nós. Rogamos essas bênçãos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o saltério, de um modo geral, é um grande guia de bolso para como lidarmos com o sofrimento. Existe toda uma teologia do sofrimento. Não sei se você já ouviu essas duas palavras da mesma frase, né? A teologia do sofrimento. O que é isso, pastor? A teologia do sofrimento é apenas o modo como nós olhamos para todos os textos bíblicos no Antigo e no Novo Testamento, onde direta e indiretamente a Bíblia nos mostra como lidarmos com as agruras dessa vida, com os momentos difíceis, com as dificuldades, com as lutas, com tudo aquilo que nos faz sofrer. Sofrimento dos mais variados, físicos, espirituais, emocionais, sentimentais, em relação à nossa relação conosco mesmo, com o próximo, com Deus. A Bíblia está recheada disso. O que desde já faz cair por terra e nem precisa responder a pergunta: o crente sofre? O crente passa por determinadas coisas, o crente passa por determinadas tribulações? Porque a resposta é um grandiosíssimo sim. Nós vemos em toda a Escritura, mas mais ainda no Saltério, nos Salmos de um modo geral, o salmista mostrando dos muitos sofrimentos, das muitas dificuldades, sofrimentos internos dele com ele mesmo, né? Quando ele pergunta, por exemplo: por que estás tão abatido, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Sofrimentos que vêm diante dos inimigos que se levantam, sofrimentos que entende o salmista muitas vezes serem impressos ele pelo próprio Deus, o próprio Deus pesando a sua mão sobre nós. Então nós enfrentamos isso dos modos mais variados. Então, e a palavra de Deus nesse sentido não muda, irmãos. O que muda somos nós, o que muda é a igreja. E nesse sentido, irmãos, no quesito como lidar com o sofrimento, isso tem sido algo que a igreja tem mudado muito ao longo dos anos, sobretudo nos tempos modernos, sobretudo nas últimas décadas, quando a igreja começou a olhar não apenas para a Escritura, para entender como deve lidar com o sofrimento. Então ela começa a olhar para a Escritura e para outras coisas também, para as ciências, para filosofias, para os medicamentos, para as teorias. Mas eu temo, prestem bem atenção nisso, eu temo que nós já estamos chegando num tempo de não olhar mais para a Escritura, para ver o que ela diz acerca do sofrimento e de como lidar com o sofrimento, e olhando apenas para todas essas outras coisas. Mas a Escritura continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Ela continua sendo, creio eu, irmãos, suficiente, gravem essa palavra, suficiente para lidar com todos os nossos sofrimentos. Ela continua sendo e tendo a resposta para como lidarmos com todos os momentos de tempestade, de dor, aquilo que nos traz a angústia de um modo geral, né? E aqui o salmista vai falar então, e é isso que eu quero enfatizar nessa noite, porque o salmista está declarando, né, colocando diante de Deus o seu sofrimento, mais especificamente diante da opressão. Então a primeira mensagem que esse texto nos traz é como nós devemos então, como antídoto, como remédio, clamar a Deus, clamar pela justiça de Deus, como nosso fiador diante das opressões que nós enfrentamos nessa vida. Isso está aí nos versos 121 e 122, quando o salmista começa fazendo algo que ele já fez durante o Salmo 119 o tempo todo, né? Eu já comentei aqui com os irmãos o quanto essa é uma atitude constante do salmista, de olhar para si mesmo e perceber o seu esforço e a sua dedicação em manter-se fiel. E, irmãos, esse é um exercício válido para os nossos dias, sabe? É verdade que a antropologia bíblica, não é? Faz com que você olhe para você mesmo, reconhecendo o quanto você é falho, o quanto você é pecador, o quanto você é imerecedor. Mas a teologia bíblica também nos ajuda a olharmos para nós mesmos, reconhecendo a graça que o Senhor tem nos dado para permanecermos fiéis, para andarmos no caminho, vigiando o nosso coração, para que isso não seja motivo de vanglória, né? Quando o salmista diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia, no verso 121, tenho praticado juízo e justiça. Ele não está necessariamente, irmãos, gabando-se ou orgulhando-se, sabe? Ele não está necessariamente olhando para Deus e dizendo, olha só como eu sou merecedor, não é? A ideia que não é essa, mas a ideia
é de uma autoanálise, de uma autoavaliação, na qual o salmista olha para si mesmo e diz: eu tenho praticado a justiça, eu tenho praticado o juízo de Deus. E aqui aponta para o esforço do salmista em manter-se fiel diante das lutas, das dificuldades, das tribulações de um modo geral. Então, depois de fazer essa declaração, né, aí a Deus, então ele faz esse pedido a Deus de que ele não seja entregue aos seus opressores, que ele não seja entregue aos seus opressores. Então, o salmista está aqui declarando que ele está passando por um momento de opressão, certo? Um momento de opressão. A ideia lá no hebraico, né, dessa palavra que aparece aí, dos meus opressores, a opressão é a ideia de alguém externo, alguém de fora, ou seja, não trata-se de um sofrimento interno, não é um sofrimento meu comigo mesmo, não é algo necessariamente trazido diretamente pelo próprio Deus, mas biblicamente falando, a opressão tem uma relação direta com o sofrimento que o próximo, que o homem, que a sociedade, a nação, certo? Imprime sobre ele, aponta para a ideia de alguém que faz o mal. Para você ter uma noção, uma das possibilidades de tradução para a palavra opressão é extorquir. Extorquir, né? A ideia de você tirar algo de alguém e fazer isso muitas vezes por meio da violência, né? Trazer um sofrimento por meio da violência. Também aponta para a ideia de exploração, não é? Imagina alguém que está sendo explorado, no sentido, não é, de ser ele ali oprimido pelos seus, de ser ele ali oprimido pelos seus perseguidores, pelos seus opressores, que traz as mais variadas formas de trazer sofrimento sobre ele. E qual é a diferença então entre essa palavra aí, né, a opressão, que é muito parecida com a tentação, e a provação? Eu sei que isso é algo conhecido. A opressão é quando a bateria acaba no meio da mensagem. A tentação é sempre diabólica. Grave isso. A tentação é sempre carnal. É sempre diabólica, porque sempre parte de Satanás, sempre parte da escuridão, das trevas, quer seja essa tentação, seja direta ou indiretamente da parte dele, né? Porque muitas vezes vem do nosso próprio coração, mas é do nosso próprio coração que, por sua vez, é influenciado pelas coisas deste mundo, por este mundo e por Satanás. Então, a tentação sempre tem como objetivo final a nossa queda. Grave isso também. A tentação tem sempre como objetivo final a nossa queda, a nossa ruína, sempre nos levar ao pecado. A tentação sempre tem como objetivo nos afastar de Deus, nos afastar do Senhor. E a provação? A provação, sempre lembre e pense numa prova a qual você faz para ser ou não aprovado para algo. A prova em si é algo ruim? Só se você não estudou, né, para ela. Mas se você estudou, você até quer fazer a prova, né? Até uma certa idade eu nunca fui muito de estudar. Depois Jesus me fez tomar vergonha na cara e eu comecei a estudar e gostar desse negócio. E já nessa fase eu lembro das vezes que acontecia aqui e ali, até no seminário, de você estudar, se preparar para a prova, e chega no dia o professor falta, não vai ter prova. Rapaz, eu ficava chateado com aquele negócio. Não, eu quero fazer a prova, não é? Por quê? Porque a provação, ela tem o objetivo contrário da tentação. Se a tentação tem o objetivo de nos derrubar, de fazer-nos cair, a tentação tem o objetivo de trazer melhoria, aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento para nós. A provação, né? Muito bem, a provação. E a provação, por sua vez, sempre vem da parte de Deus, diferente da tentação, que sempre nos leva a cometer aquilo que nós não devemos, né? Ou fazer aquilo que nós não deveríamos. É por isso que, agora vejam, é interessante porque nem sempre, eu não sei se os irmãos já ouviram isso, mas essa é uma diferença que basicamente se dá no português. Lá no grego, muitas vezes, a palavra provação e tentação é a mesma no grego. Então, o que vai diferenciar é o contexto no qual ela está inserida. Não é o contexto no qual ela está inserida.
Então, em outras palavras, a gente poderia dizer que Deus também prova, né? Ou que Satanás também prova, né? A ideia é que tudo aquilo que é ação de Satanás para com o povo e para com as pessoas sempre visa a sua queda, a sua ruína, a sua destruição, diferente da ação da parte de Deus para nós. Então, se a tentação sempre aponta para a queda e o pecado, a provação para o crescimento e o aperfeiçoamento, o que é a opressão? A opressão é quando fatores externos a estes, e é claro, tudo isso também está englobado à ação de Deus e à responsabilidade de Satanás nesse processo, se levanta contra nós, vem sobre nós, mas não necessariamente para nos fazer pecar, não necessariamente para nos fazer cair. Então a opressão é esse sentimento muitas vezes de angústia e de dor diante dos problemas mais variados. Trata-se de um sofrimento, e de um sofrimento muitas vezes que é físico, mas também pode ser espiritual, do qual nós sentimos diante de determinadas angústias, diante de determinados sofrimentos. Quer ver uma coisa? Sabe quando a família, a igreja, o ambiente de trabalho está um caos, e parece que você só de chegar naquele lugar você se sente mal? Já se sentiu assim? É como se você pudesse sentir essa opressão, literalmente, e não tem nada a ver com energia positiva, negativa, que a gente, né? A ideia não, o foco não é esse, mas trata-se de fato de um ambiente no qual traz opressão, traz sofrimento, né? A ideia aqui do salmista é essa, e era isso que ele estava passando, era isso que ele estava enfrentando, né? Diante dos seus opressores. Por isso, ele diz: olha, eu tenho praticado bem a justiça, por isso não me entregue nas mãos dos meus opressores. Ainda falando de opressores, no verso 122, o salmista vai pedir então que Deus entre como a sua garantia, que Deus entre como o seu penhor, como o seu fiador, não é? Como o seu fiador. Todo mundo aqui sabe o que é a figura de um fiador, né? A figura de um fiador é basicamente um indivíduo que põe o pescoço dele na reta em prol do outro, né? Um modo popular é bom de se dizer, né? O indivíduo quer comprar uma casa, ele não tem dinheiro, não tem nome, não tem crédito. Aí você vai lá numa atitude quase que sacrossanta, né? Aos que têm coragem de fazer isso ainda hoje, né? E você chega lá, né? E geralmente a gente faz por um filho, a gente faz pelo marido, a gente faz por um irmão, a gente faz por um irmão em Cristo, né? É quando você se coloca no lugar de. Olha só o que o salmista está pedindo a Deus: ser fiador do teu servo. Seja fiador do teu servo para o bem, e não permita que os soberbos me oprimam. Olha só, irmãos, sabe a ideia de que tudo, absolutamente tudo, no Antigo Testamento aponta para Cristo? Tudo aponta para Cristo, mas alguns textos são quase que gritantes assim, né? De como aponta para Cristo. Porque quem é o nosso maior penhor, irmãos? Quem é o nosso maior fiador? Quem é aquele que veio para ocupar o nosso lugar, que veio para se colocar no nosso lugar, que veio para assumir a nossa dívida? Jesus Cristo. O salmista estava aqui desejando algo que iria acontecer anos depois. O Messias, o prometido de Deus, aquele que viria, aquele que veio, aquele que hoje não é mais uma promessa, mas é o cumprimento da promessa em nós. Ele é o nosso fiador, ele é o nosso intercessor, ele é aquele que é a nossa garantia. Essa a ideia de ser fiador aí, né? É de penhorar, de trocar, de hipotecar, né? É o compromisso de alguém em ocupar o lugar de um outro alguém, que é exatamente o que ele faz na cruz do Calvário. O que é que tudo isso aqui tem a ver com opressão? É que a minha opressão não é minha opressão, não. A minha opressão eu lanço aos pés da cruz, eu lanço aos pés de Cristo. É por isso que nele, por mais que muitas vezes essa opressão, esse sofrimento externo, diante das lutas das mais variadas que nós enfrentamos na vida, pesa sobre os nossos ombros, né? E muitas vezes nos sentimos carregados sobre isso.
E sentimos isso, inclusive, literalmente, né? É por isso que o mercado de relaxante muscular, de medicamentos, se vende tanto, né? É porque a gente sente literalmente, né? Os ombros endurecem, o pescoço também, a gente tem dor de cabeça, fica tenso. Olha, é nessa hora que a gente precisa parar e orar. Irmãos, o Salmo 119 é um constante clamor para refletirmos sobre a nossa vida de oração. Eu não tenho dúvida alguma de como Deus pode agir poderosamente por meio da oração. Eu não tenho dúvida alguma de como alguém que se sente cansado, abatido, oprimido, pode se ajoelhar no seu quarto, fechada a sua porta, só Ele, Deus, e ali ele se derrama na presença do Senhor, ele se coloca na presença do Senhor e ele levanta outra pessoa, ele levanta outro homem, levanta outra mulher. Sabe por quê? Porque nós temos um fiador, nós temos alguém que se coloca em nosso lugar. Esses dias eu estava ouvindo uma canção, acho que do Sola, inclusive muito boa da gente cantar aqui, acho que é a Pão e Vinho, e os meninos lá fazem uma referência de Jesus como nosso irmão, né? É interessante porque a gente geralmente não usa esse termo, né? E ele de fato ele é o nosso irmão mais velho, né? Ele é o nosso irmão mais velho. Sabe aquela cena bonita, né? Não sei se você já teve a oportunidade de fazer. Eu nunca tive, que eu só tenho uma irmã e ela é mais nova, né? Mas pensa numa cena bonita que eu acho aquela. Tá lá os grandalhões batendo no moleque. Aí o menino diz assim, peraí que eu vou chamar meu irmão. Aí ele vai lá chamar o irmão. Aí vem um bicho desse tamanho, forte, grande, né? Para defender o irmão mais novo, né? Cristo é o nosso irmão mais velho, irmãos. Ele é aquele que vem para nos defender. Ele é o penhor. Ele é o nosso fiador. E olha só, é interessante que às vezes a sinceridade do salmista nos deixa meio intrigados, né, irmãos? Porque esse indivíduo que está pedindo essa intervenção de Deus, né, para o seu bem, para que ele não permita que ele seja oprimido, é essa mesma pessoa que muitas vezes sente-se cansado, sobrecarregado. Olha só o que diz o verso 123, trazendo-nos a segunda mensagem, que é: suplique por discernimento e perseverança, olhando sempre para a palavra. Olha só o Salmo 123, depois de pedir o que acaba de pedir, ele diz: Senhor, desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Consegue compreender nessas palavras do salmista o quanto ele já esperou? O quanto ele está esperando? O quanto ele está cansado de esperar? Você já se cansou de esperar por algo? Está cansado de esperar por algo? Às vezes acontece isso em nossas vidas, porque nós somos muito imediatistas, porque a nossa fé é fraca, limitada, e muitas vezes nos vemos assim, né? Cansados, sobrecarregados, ao ponto dos olhos desfalecerem. Desfalecem os meus olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Sabe, irmãos, eu acho que isso aqui é outra coisa que a gente precisa aprender com os salmistas de um modo geral, com os salmos de um modo geral, que é esse nível de sinceridade para com Deus. Eu já falei isso aqui, repito, porque eu temo que as nossas orações particulares, sabe, só você e Deus, eu temo que elas sejam parecidas com as orações que a gente faz aqui na igreja. E eu já disse que isso é um negócio que é diferente, né? É diferente, tem que ser diferente. Quer ver uma coisa? Quando a gente ora aqui por perdão de pecados, a gente ora geralmente assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, por palavras, por ações, por pensamentos, não é? São pedidos de perdão genéricos, é ou não é? E tem que ser, viu? E tem que ser. Ou então, às vezes, elas são mais específicas, mas ainda genéricas. Senhor, perdoa a nossa falta de amor, perdoe o nosso coração duro, não é? Mas lembre-se que lá na sua casa não é o ideal. Não é o ideal. O que é certo é que a oração precisa ser assim: Senhor, me perdoe, Deus, porque hoje eu falei com a minha esposa de um jeito que eu não deveria falar. Eu usei palavras que machucou ela, e eu não deveria ter feito isso. Eu quero pedir ao Senhor perdão por isso. Você entende a diferença? É muito diferente, né? A mesma coisa é em relação a orações
diante de sofrimentos que enfrentamos. Uma coisa é você orar: Senhor, ajuda-nos, temos passado por momentos difíceis, de lutas, de tribulação, né? A ideia é que lá na sua casa, fechada a porta do seu quarto, só você e Deus, a oração precisa ser assim, ó: Senhor, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, os meus olhos aqui já estão desfalecidos e eu já não aguento mais esperar pela tua salvação. Parece que não vai chegar a Deus. Consegue compreender a sinceridade do salmista? Irmãos, isso aqui aponta para uma sinceridade e uma intimidade do salmista para com Deus. E outra, a pergunta é, né, a pergunta lógica é: de que adianta não pôr para fora, não desabafar aquilo que está no seu coração, se Ele é aquele que conhece o nosso coração? Ele é aquele que sabe exatamente o que passamos e como passamos, como enfrentamos. Eu sei que parece ousada, né, essa oração, parece que é como se você estivesse colocando Deus sobre a pressão. Deus, cadê minha bênção? Não chegou ainda. Mas a ideia aqui não é essa não, irmãos. A ideia aqui é de um coração sincero, de um coração que se derrama na presença de Deus e coloca para fora o que está ali dentro. Entende por que é possível levantar-se depois de um momento como esse, diferente? Porque, irmãos, se diz a ciência que colocar para fora ajuda, é terapêutico, e eu concordo que o é, não porque diz a ciência, mas porque a Escritura já disse há séculos, há milênios. A oração é exatamente isso, irmãos. A oração é nós colocarmos para fora tudo aquilo que tem trazido sofrimento, angústia, dor, opressão aos nossos corações. Isso para não falar que devemos e podemos fazer isso não só com Deus, mas com o próximo, né? Uns com os outros. Levai as cargas uns dos outros, os fardos uns dos outros. A gente viu isso aqui domingo, né, pela manhã. Então o salmista continua clamando, porque perceba que o verso 123, quando o salmista deixa claro o quanto os seus olhos desfalecem, esperando a justiça e a esperança do Senhor, isso não quer dizer que ele acredita nisso e é isso a sua prática e o seu pensamento fechado. Eu já comentei isso aqui, repito, que os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente, nem sempre aponta para a verdade convicta que precisa estar em nossos corações. Apesar de sentir esse quase que desprezo do próprio Deus, por não atendê-lo, por tanto esperar, esse é o mesmo salmista que logo no Salmo 124 e 25 vai dizer: trata o teu servo segundo a tua misericórdia. Aqui o salmista clama a misericórdia de Deus. Lembra que eu comentei lá no começo que quando ele começa dizendo: tenho praticado justiça e juízo, ele não está assim, vai descendo, ele tem uma plena noção do seu lugar. Alguém que clama, irmãos, pela misericórdia de Deus é alguém que está embaixo. É alguém que abaixo de Deus, e muito abaixo, entende o quanto ele precisa deste favor de Deus, desta intervenção do próprio Deus. Por isso clama ele dizendo: trata o teu servo segundo a tua misericórdia. Isso porque o salmista sabia, né, que se Deus fosse tratá-lo segundo as suas obras, ele estaria perdido. Se Deus fosse tratá-lo segundo o seu merecimento, ele estaria perdido. Então ele conclama, isso faz parte do conteúdo da oração do salmista: Senhor, trata-me segundo as tuas misericórdias. E olha só, um pedido que muito se repete no Salmo 119: e ensina-me os teus decretos. Irmãos, Deus sempre tem algo a nos ensinar diante de sofrimentos que se levantam contra nós. Deus sempre tem algo a ensinar diante de opressões externas que vêm sobre nós, no trabalho, em casa, na igreja. Deus sempre tem algo a nos ensinar. Mas é triste porque muitas vezes a nossa preocupação e desespero é tão grande em sair do sofrimento que a gente não para refletir o que Deus quer nos ensinar com esta provação, com esta prova. O que é que Ele quer nos ensinar? O que é que Ele quer nos aperfeiçoar, nos moldar? Então o salmista entende isso e diz: Senhor, ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus decretos, diante da tua misericórdia, diante da tua bondade. Então declara ele no Salmo 125: sou o teu servo,
Sou teu servo, Senhor. Dá-me entendimento. Mais uma vez, é o mesmo pedido, né? Mas apenas de formas diferentes. Aqui o salmista então pede que ele tenha entendimento, entendendo que essa luz para entender a palavra vem dele mesmo. Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Verso 126 ele diz: já é tempo, Senhor, para intervirdes, pois a tua lei está sendo violada. Aqui nós temos um adendo a mais, né? De sabermos que a parte desse sofrimento, dessa opressão que o salmista está enfrentando, tinha uma relação direta com aqueles que estavam ao seu redor, que estavam próximos a ele e que estavam quebrando a aliança do próprio Deus. Nós sabemos que no povo de Israel, no povo de Deus, lá no Antigo Testamento, você sempre teve gente que se dizia povo, mas não era povo, que se dizia servo de Deus, mas não era servo de Deus, que era só Moisés subir no monte e passar um tempinho a mais, que construía um bezerro de ouro, começava a adorar outros deuses. Era só Deus demorar um pouquinho para mandar alguma coisa, estava o povo blasfemando, adorando a outros deuses. Então, é em meio a esse contexto que o salmista aqui clama a intervenção de Deus. E eu volto a dizer, não olhe para as palavras do Salmo 126 como uma ordenança, sabe, do salmista. Do tipo, Deus, olha, está na hora de agir, né? Pode parecer isso, né? Porque as palavras são muito diretas, né? Mas isso aqui é mais um desejo do salmista, é mais um clamor do salmista. O salmista sabe que ele não está numa posição da ordens a Deus. Mas a ideia é que no entendimento dele, já é tempo, Senhor. Já é tempo para intervires. A ideia da intervenção aqui, a ideia de uma ação direta do próprio Deus, né? Entrando com a sua intervenção imediata, né? Em um tempo onde a lei do Senhor, a palavra do Senhor está sendo violada. Em contraste a isso, o salmista mostra o quanto ele ama a lei do Senhor. Diz o verso 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Aqui é um tempo, irmãos, onde o ouro, né, talvez até hoje, era um dos metais, ou o metal mais precioso que existia, né? Era o objeto material físico, né, de maior valor. Então o salmista pega este objeto que é de maior valor dentro do seu contexto, dentro da sua cultura, para dizer, olha, eu amo a tua palavra mais do que isso. Isso para mim é mais precioso do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Sabe que o ouro refinado aqui é o ouro já sem as suas impurezas, né? Sem as suas escórias, né? É o ouro fino, é o ouro puro, mais do que o ouro refinado. É assim que o salmista ama a lei do Senhor. Então, ele declara e termina esse bloco no 128, dizendo, por isso, tenho por em tudo reto os teus preceitos, todos eles, e aborreço o caminho da falsidade. Aqui, irmãos, o salmista nos dá uma bela lição de como lidarmos com as nossas dificuldades, de como lidarmos com as opressões, de como lidarmos com aqueles sofrimentos especificamente que não foram necessariamente buscados por nós. Porque sim, muitas vezes, né, nós sofremos coisas que a gente procurou, né? A fruto das nossas escolhas, das nossas más escolhas. Mas nem todo sofrimento é assim, né? Às vezes você está lá em paz, num belo dia, e estoura a bomba, né? Cai a aprovação no seu colo, né? No trabalho, na igreja, né? Coisas que você não procurou, não fez nada, mas acontecem, né? E aí, como lidar diante disso? Lidamos com a Escritura nas mãos, lidamos amando o Senhor, buscando ao Senhor e não desanimando. A bela canção que a gente vai cantar agora diz assim: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com as suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste o teu grande amor, Deus velará por ti. Quando estiveres, não temas, vem. Ou melhor, como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além. Deus velará por ti. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos cantar o hino 165 do nosso cenário.
Louvado seja o Senhor, Deus, por esse cuidado que o Senhor prometeu que teria conosco. Obrigado porque por mais que nós duvidemos, por mais que a nossa fé esmoreça, muitas vezes nos sintamos sós, isso é apenas um sentimento, é apenas uma impressão nossa, porque o Senhor é aquele que está conosco em todo tempo, em todo momento. O Senhor é o bom pastor que continua cuidando do teu rebanho. Muito obrigado por esta certeza, por esta convicção de fé que temos, Senhor, de que o Senhor está conosco. Colocamos diante de Ti, Deus, as nossas vidas, dependendo da Tua misericórdia. Age em nosso favor, Deus, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com a Tua compaixão, Deus, pois nós carecemos do Senhor. Muito obrigado pela vida do Teu Filho, Jesus, que garantiu, Deus, esta bênção, esta promessa, Deus, viva e cumprida por meio dele, Deus, na cruz do Calvário. Obrigado porque Ele é o nosso penhor, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso fiador, Deus. Ele é aquele que se colocou e se coloca em nosso lugar. E por isso, Deus, hoje nós podemos ter vida e vida abundante, mesmo em meio às tribulações. Podemos, Deus, dizer que tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Em Ti, Deus, nós podemos passar por lutas, por aflições, por tribulações, por sofrimentos, angústia, fome, Deus, humilhação, e ainda assim, Deus, manter a alegria do Senhor, que é a nossa força. Ó Deus, que o Senhor traga este ânimo e este vigor àqueles que se encontram abatidos, Deus, tristes, sobrecarregados, Deus. Não deixe-nos, Deus, esmorecermos na fé, mas fortalece-nos, Deus, pela força do Teu poder. Que a Tua palavra penetre como espada de dois gumes em nossos corações, fazendo a Tua obra, Deus, e nos revigorando para a Tua glória mesmo. Ó Deus, mas que isso aconteça não apenas por meio da Tua palavra, mas também por meio da comunhão dos santos, Deus. Que possamos encontrar no rebanho, que possamos encontrar na família, no corpo, na igreja, gente com quem nós possamos compartilhar os nossos fardos, as nossas lutas, em oração, em comunhão, ó Deus, e não apenas também por meio da comunhão dos santos, mas por meio dos sacramentos do Senhor, por meio da ceia do Senhor, do culto ao Senhor. Ó Deus, que esse lugar, que esta casa de oração, sempre que o Teu povo aqui se reunir, e a Tua palavra com fidelidade for pregada, que o Teu Espírito Santo faça a obra, Deus, transformando corações, transformando vidas, dando-nos a visão do Senhor e do Teu reino. Ó Deus, agora leva-nos em paz para as nossas casas, os nossos lares, dando-nos uma noite de paz e de descanso. Ó Deus, que possamos, Deus, assim como o salmista, deitar logo, pegar no sono, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, que a Tua bênção e boa mão esteja sobre nós, para a Tua glória mesmo. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Cristo, dando-lhes ânimo, vigor e força para a Tua glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos, que Deus os abençoe. Uma boa noite a todos.